Oi, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês este lindo vasinho que eu fiz de cimento a partir de um vasinho que ia ser jogado fora, um vaso de plástico meu que havia quebrado, e eu há muito tempo estava querendo um vasinho meia-lua pequeno e não encontrava para comprar. Devido a gente estar em quarentena, está tudo fechado, eu me arrisquei e fui fazer. Eu não havia encontrado um tutorial deste na internet e fiz a partir desse meu vasinho quebrado e deu muito certo. Então eu tinha esse vaso. Ele era assim e ele quebrou. Eu achava ele tão bonitinho esse formato que eu pensei, vou tentar fazer esse molde. Eu peguei uma faca e coloquei ela no fogão para esquentar bem e passei ela no vaso para cortar exatamente a metade, assim. E cortei. Daí ficou essas duas partes. E daí agora como que a gente vai fazer então? Esse daqui já é o meu molde, que eu já fiz vários vasinhos, né? E deu muito certo desse jeito. Então eu peguei essa metade. Peguei aqui, você pega uns papelão bem reforçado, né? 2 papelão. E você vai pegar e vai pegar uma canetinha e vai riscar no papelão, assim. E daí você vai recortar. Gente, vamos encaixar ele aqui, ó. Vai ficar assim. Então, como que a gente vai fazer? Só que você vê um papelão bem reforçado, né? Ou você deixa ele duplicado. Um papelão mais grossinho que você encontrar. Daí você vai encapar ele com papel alumínio. Ficar assim. Depois você vai pegar um saquinho plástico e também vai colocar ele dentro. Tenta deixar essa parte bem lisinha, que vai ser o fundo do vaso. Aqui é a parte traseira. Então, ele tem que ficar bem isolado, sem nenhum furinho para não umedecer, porque como é um papelão, senão vai estragar o nosso molde. Daí você pega a fita e gruda aqui. Nesse momento que você está colando a fita, é importante você deixar sem ar no saquinho e deixar ele bem justo aos cantinhos aqui. Daí, o que vamos fazer? Vamos pegar e vamos colar, né, esse fundinho para ficar bem certinho aqui no nosso vaso. Nossa metadinha, né? O meu já tá aqui colado. E o meu, ó, eu fiz até com colei, eu estava sem essa fita, que o ideal é essa fita plástica mesmo. Eu estava sem essa fita no dia e fiz com fita crepe mesmo, e tá até hoje com a fita crepe, né? Uns durex. Tá dando certo. Coloquei bastante fita. Então, ó, os cantinhos, tá vendo? Meu molde. Então, vamos lá. Fechando toda a volta dele com a fita, bem fechado, coloca bastante fita mesmo. Daí ele vai ficar assim, ó. Só que vocês podem perceber que ele tem aquele fundo que tem uns desníveis lá dentro, ó. Tá vendo? Esses desníveis aqui. Isso daqui não é legal ficar no nosso vaso. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho de papel manteiga, aqui, né?
e vai tirar o molde do fundo, assim. Tirando o molde do fundo. Daí você vai riscar. Uma medida. Aí. Vai pegar outro pedaço de papelão e vamos fazer esse fundo. Assim. Colocar lá. Aí. Então, assim que vai ficar nosso molde. E com esse papelão também, você vai pegar um pedacinho do papel alumínio, vai enrolar ele, e também o plástico, né? Como esse daqui que a gente fez. Daí ele vai ficar bem isolado, para não puxar a umidade. E vamos colocar lá. E assim vai ficar o nosso molde. Só que o que acontece? Eu fiz assim, e às vezes quando eu tava colocando a massinha de cimento, ele fazia ele acontecia algum desnível. E daí, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de Durepox, né? Tá vendo lá, o meu no fundo lá tá igualzinho esse daqui, ó. Com plástico e com papel alumínio, como vocês podem ver. Daí, eu peguei um pouquinho de Durepox e passei aqui pra ele ficar bem fixo, bem duro, ó. Então, ele ficou fixo mesmo, ele não tem mais, não tem o risco de acontecer ondulações. Aí, ficou assim, ó. Então, esse que ficou o molde, ó. Ele vai ficar com essas ondinhas, que fica bem lindo, né? Esse vasinho, que ele ia pro lixo, que ele estava quebrado. E a gente consegue fazer esse vasinho lindo aqui de cimento, com validade indeterminada. Então, como eu queria um vasinho bem pequenininho, nessas proporções, eu não encontrei molde desse tamanho. Então, ó, ele tem 12 centímetros de altura por 20 centímetros. E eu não estava encontrando desse tamanho, né, para eu colocar na parede vários vasinhos desse. Então, vamos fazer para vocês verem como que fica depois. Então, agora a gente vamos fazer a massa. Você vai pegar uma medida, eu peguei essa medida, uma medida de cimento puro e uma medida de areia. Tenta peneirar a areia. Então, eu usei isso, 1 por 1. E misturei já aqui. Ó, tudo misturado já. E daí, você vai colocar a água até ela ficar um pouquinho mais que uma farofa. Vou misturar aqui. O ponto é um pouquinho mais que a farofa, que eles falam, né, de cimento. Eu já vi vários tutoriais, mas desse molde aqui, que você pode fazer você mesmo, do vaso que você quiser da sua casa, com esse papelãozinho, eu nunca vi. Eu inventei, deu certo, daí eu tô trazendo aqui pra compartilhar com vocês. Porque mesmo que a gente está em quarentena, as floriculturas estão fechadas, e mesmo na internet, eu não achei um vasinho nessas medidas, né, e com essa beleza que ficou. Então, por isso que eu achei muito legal estar compartilhando com vocês. E porque é sempre bom, né, a gente enfeitar a nossa casa, porque é um lugar que a gente fica tanto tempo. Então, a gente tem que deixar um ambiente bem agradável. E eu gosto muito das plantas. Aí, ó. É esse ponto aqui, ó. Ó. Vendo? Ó. Esse ponto aqui. Tá vendo? Aquela bem durinha. Bom, só que antes de colocar no molde, é interessante vocês não esquecerem disso. Então, você vai pegar um fiozinho de óleo, ó.
assim, olha. E vai pincelar por todo ele. Você vai untar o seu molde. É muito legal, né? Porque daí você fazendo desse jeito, você pode, né? Além de um vaso desse que você ia jogar fora, você pode fazer vários modelinhos e ele ocupa pouco espaço porque é um jardim vertical, além de deixar lindo qualquer parte da sua casa. Então, acho que vale muito a pena, porque esse vasinho, por exemplo, ia pro lixo. E eu achei ele tão bonitinho, né? E eu falei, ah, não, vou tentar fazer. Então, foi um sucesso. E eu tô compartilhando aqui com vocês. Porque se você tá com um tempinho livre aqui, nessa quarentena, dá pra você aproveitar e fazer umas artes aí na sua casa também. Não é só cuidar, né? Além de cuidar da saúde, né? Claro. Porque a arte faz muito bem para nossa alma, nosso espírito, para o nosso bem-estar. Bom, depois que você untou tudo, vamos começar. Então, vamos lá. Pego uma colher, né? Peguei uma colher, coloco lá. E você vai pegar essa colher aqui, né, de construção. E vai moldando o vaso. Ó, tá vendo? Eu nem comecei ele do fundo, eu comecei ele das paredes mesmo, porque depois ele vai descendo. E depois, por último, a gente molda o fundo. Ó, tenta... Aqui, essa paredinha tem que ter quase 1 centímetro, não, meio centímetro, um pouquinho mais que meio centímetro, ó, de grossura. Bom, então vamos lá colocar no sol para secar e daqui umas 3 horas a gente volta para fazer os furinhos. Então agora a gente vai fazer o furo, né? Eu deixei ele aqui no quintal, encostadinho na parede, para ficar bem retinho aqui a lateral dele, né? Pra não fazer nenhuma curvatura, então eu coloquei ele bem encostadinho aqui na parede. E agora a gente vai fazer o furo. Daí com a faca, vocês cortam aquele cantinho. E daí eu uso um pedacinho de canudo mesmo. Ou se caso vocês não tiverem um canudinho, vocês podem pegar uma caneta e corta um pedacinho da caneta assim pra fazer o furo. Então, eu vou pegar uma régua pra ficar bem centralizado. Vou medir. Então, o meu vasinho tem 20 centímetros. Aqui. Aqui até aqui. E também vou fazer o furo embaixo. E embaixo eu vou deixar com o canudinho lá secando. E daí agora você vai esquecer desse vasinho por aproximado 3 dias. E depois a gente volta para desenformar. Então, como vocês podem perceber, nesse momento passou 3 dias. E ele já está assim, ó, saindo essa bordinha aqui sozinho. Ó. Então, agora vamos desenformá-lo. Começa por aqui, ó, a parte de trás, né? Que já que a gente é colado, então ele tem esse movimento.
tira esses cantinhos aqui. Eles atrapalham a saída. Vamos ver. Assim, ó. Daí depois eu vou lixar esses cantinhos assim pra ficar bem certo. Olha que lindo! Antes de plantar, porque vocês podem ver que eu fiz ele bem fino. Antes de plantar, eu vou deixar mais uns 5 dias descansando. E assim que ficou o vasinho. Comente aqui embaixo o que você achou. E muito obrigada e um abraço a todos!